Momento da Palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Amém, glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. A mensagem de hoje é baseada no seguinte tema: como o cristão deve se portar para ser um exemplo de fé. O texto base de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 35, a partir do versículo 1 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificaremos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim como ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos nem obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém e amém. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, é um texto longo, mas eu fiz questão de ler todo o texto para que vocês compreendam a mensagem que Deus reservou nesta tarde para vocês. Estamos falando aqui dos maiores exemplos de fidelidade que existe na Bíblia. Está registrado na palavra de Deus.
os descendentes de Recabe, os descendentes de Jonadab, chamados Recabitas, patriarca Queneu, que como patriarca, como líder daquele povo, determinou, deu uma ordem, que os seus descendentes jamais bebessem vinho, que não construíssem, não edificassem casas, que não plantassem semente alguma, mas que fossem peregrinos. Provavelmente eram cuidadores de ovelhas, né, de gados, eram nômades. E esta ordem, naquele momento que Jeremias os extingou para dar uma lição ao povo de Judá, ali completaram-se quase 300 anos que aquele povo, os recabitas, vinha seguindo rigorosamente a determinação do seu patriarca, no caso Jonadab. Os seus descendentes observavam rigorosamente a ordem do seu pai, a ordem do seu líder, a ordem do seu patriarca, que há 300 anos não existia mais esse homem, já tinha morrido há muitos anos atrás. Mas mesmo assim, mesmo na ausência do seu líder, na ausência do seu patriarca, aqueles descendentes, os recabitas, seguiam rigorosamente a ordem deste patriarca, o que chamou muito a atenção de Deus, o que chamou muito a admiração de Deus, e Deus usou a determinação deste povo, dos recabitas, para dar uma lição de moral ao povo judeu, ao povo de Israel, aos judeus, à cidade de Judá, o povo que habitava em Jerusalém. E usou o profeta Jeremias. Agora, quem foram os ancestrais recabitas? Vamos aqui fazer um pouco de história. Os recabitas, eles eram descendentes de Abraão com Quetura. Depois que Abraão ficou viúvo, que Sara morreu, Abraão casou novamente com uma mulher chamada Quetura. E dessa união surgiram Obabe e mais 6 filhos. Obabe, no futuro, tornou-se cunhado de Moisés, porque Obabe era filho de Jetro. Moisés casou com Zípora, que era filha de Jetro. E Obabe era cunhado de Moisés. E Obabe tornou-se o descendente direto, quer dizer, aquele que originou diretamente os recabitas. Quer dizer, em outras palavras, os recabitas, eles eram ainda parentes próximos de Israel. Eles eram meio-irmãos de Israel, porque Israel era descendente de Abraão, diretamente da descendência de Isaac, filho de Abraão, com Sara. E os recabitas eram descendentes de Abraão com Quetura, do seu segundo casamento, né? Depois da morte de Sara. Então eles tinham um parentesco muito próximo. Eram as pessoas que conheciam as promessas de Deus. Eles conheciam o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E por isso eles tinham, mesmo sendo nômades, diante daquela crise militar, de perseguição dos caldeus, dos babilônios e dos sírios ao povo e as nações que viviam nômades pelo deserto, eles recorreram se protegerem em Jerusalém. Porque ali eles sabiam que em Jerusalém, aquele povo, né, vamos dizer assim, teoricamente, obedeciam a Deus. Temiam ao Deus de Israel. Temiam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, os recabitas eram nômades, viviam em tendas, e eles eram totalmente aversos ao uso do vinho. Como eu disse, não eram idólatras, não praticavam a idolatria, eles só adoravam o Deus de Abraão, porque eles eram descendentes de Abraão. Eles viviam pela fé, eram peregrinos, eles eram obedientes aos estatutos divinos. Eles traduziam muito bem o que é ser um verdadeiro cristão, um cristão de fé, um cristão que também tem consciência
de que é um peregrino nesta terra. Tem consciência de que não está aqui para sempre. Está de passagem para uma terra que emana leite e mel, no sentido espiritual, que é o reino de Deus. O lugar onde Jesus preparou para nós. Como ele disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa que nós temos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recabe, descendente de Jonadab e de Obabe e de Abraão, era o patriarca do clã dos queneus, o homem de rígida moral, firme na fé, obediente a Jeová, que serve de exemplo para todos nós que se dizemos cristãos, que nos dizemos ser crentes no Senhor. E se felizmente, meus irmãos, este exemplo não tem sido marcante da vida de muitos que se dizem cristãos. Jonadab, filho de Recabe, aprendeu do seu pai a andar em obediência a Deus. E ele não tolerava o culto a Baal. A maior prova de que ele, juntamente com o rei Jeú, o rei que destronou Acabe, eles reuniram todos os profetas de Baal, todos os sacerdotes de Baal, no templo de Baal, os seguidores de Baal, e ali, juntamente com Jeú e mais 80 soldados, eles dizimaram os seguidores de Baal, que disseminavam o culto a Baal, o culto aos demônios, disseminavam a idolatria, que era o culto desviado de Deus, do verdadeiro Deus, para adorar ídolos, feitos de mãos, ídolos feitos de pedra, feito com as mãos dos homens, feito de ouro, de prata, de barro, de gesso. O culto a Baal, e Jeú, juntamente com Jonadab, destruiu todos os ídolos de Baal em Israel. Exterminaram o culto de Baal. Então os recabitas, eles eram totalmente ligados ao culto ao verdadeiro Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, que também é o meu Deus, que também é o Deus dos cristãos. E os recabitas, meus queridos irmãos, tinham um comportamento exemplar, não somente em Israel, mas onde eles passavam. Eles eram peregrinos. Eles obedeciam incondicionalmente às determinações do seu patriarca. Hoje, quem busca obedecer à família, aos pais, é considerado quadrado, ultrapassado, é besta. Hoje existe aí uma política no mundo dos filhos não mais se submeterem à determinação dos pais. Tem filhos que quando chegam com 14, 15 anos já quer ser dono do seu próprio nariz. Não quer mais obedecer às determinações dos pais. E voltando para a igreja, tem muitos cristãos que não querem submeter à obediência dos seus líderes, às autoridades do ministério da igreja, às leis, à mensagem do evangelho. Não querem obedecer às leis das autoridades constituídas. Muitos já consideram fora de moda. Qual o problema? Isso é coisa do passado. Estamos no século 21. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, meus amigos, minhas amigas, aqueles que trilham pelo caminho da obediência, tanto aos pais como aos preceitos de Deus, ensinados na igreja, essas pessoas que trilham pela obediência estão no caminho certo. Não são ultrapassadas. Não são retrógradas. Ao contrário, são pessoas, ao meu ver, que estão evoluindo para chegar à presença de Deus e chegar às mansões celestiais. Ao contrário, que não obedece, que não exercita sua fé com obediência ao nosso Deus, essas sim estão ultrapassadas. Essas sim estão retrógradas, estão indo para trás como caranguejo. Estão de volta para o caminho da perdição. Estão de volta para o Egito.
deu do povo de Israel, foram tirados. Os recabitas não plantavam vinho, já para não ter o motivo de beberem e se embriagarem. Porque nós sabemos que o alcoolismo, a bebida alcoólica aqui, que é uma droga chamada lícita, né? Se compra álcool em qualquer botequim, qualquer supermercado, nós sabemos os danos que o álcool pode causar. As famílias. Quantos acidentes de trânsito são causados por causa do álcool? Quantos homicídios são causados em mesa de bares, em festas, por causa do álcool? Pessoas que se embriagam. Então, nesse ponto, os recabitas, eles eram radicais. Eles não bebiam vinho. O apóstolo Paulo, lhe orientando, ele disse assim, o seguinte aos cristãos de sua época, e que ecoa até hoje para os cristãos de hoje: não vos embriagueis com vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós sabemos que quantas perversões sexuais acontecem, estupros, né? Por causa do álcool. Quantas agressões não existem no meio onde há o álcool? Brigas. E o álcool muitas vezes é a porta de entrada para outras drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, etc. Então, o álcool predispõe a verdadeiros cultos a Baal, cultos aos demônios. Porque essas festas rave, festivais de rock, o próprio carnaval, o que mais rola só é a droga, é a cocaína, é a maconha, é o êxtase, haxixe, heroína, morfina. Nas baladas, nas mesas dos bares, o álcool às vezes é só um disfarce. Meus queridos irmãos, o diabo não brinca. E aqueles que estão fracos na fé, neste momento, que estão brincando, como o povo de Judá estava brincando, fiquem vigilantes contra as investidas de Satanás, porque ele está querendo tragar a sua vida, destruir a sua vida. É preciso vocês absorverem urgentemente os ensinos das Escrituras. Os recabitas ainda, por habitarem em tendas, nos dão uma lição aqui nesta tarde. Eles faziam o tipo da igreja de Cristo, que também é peregrina. Eles viviam entre os israelitas, mas não pertenciam a nenhuma tribo de Israel. A igreja vive no mundo, mas não é do mundo. Como do mundo não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz que é de Jesus Cristo, que é cristão, deve andar como ele andou. A nossa pátria não está aqui, mas no céu. A nova Jerusalém prometida lá em Apocalipse, capítulo 21. Sejamos, irmãos, verdadeiramente peregrinos. Não vamos nos prender a nada nesta vida. Claro que não vamos ser irresponsáveis. Vamos cumprir com o nosso papel de cidadão, de pai de família, de homem trabalhador, de mulher trabalhadora, dona de casa. Mas não vamos nos apegar no sentido espiritual. Vamos procurar sempre fugir das ilusões do mundo. O que foi que Deus quis fazer ao levar os recabitas lá para o templo? Deus quis confrontar os recabitas com o povo de Israel, com o povo de Judá. Porque o povo estava vivendo uma vida devassa, distante de Deus, envolvido com todo tipo de perversão, com todo tipo de pecado. E o Senhor aproveitou aquele quadro que ele montou lá no templo, que fez com que Jeremias oferecesse vinho aos recabitas na presença das lideranças políticas e espirituais que tinha Israel, que tinha Judá, para confrontá-los, para mostrar, para repreendê-los duramente, de como eles estavam envolvidos com o pecado, de como eles estavam vivendo uma vida de desobediência diante de Deus, principalmente envolvido com a idolatria,
com a perversão sexual, praticando um culto a Baal, que era um deus que tinha envolvimento com a perversão sexual. Existiam as prostitutas sexuais, as sacerdotisas prostitutas, que nesses cultos se relacionavam com os homens, com muitos homens, nos cultos a Baal, cultos em que as pessoas se retalhavam, se cortavam, derramavam seu próprio sangue, cultos que sacrificavam crianças, cultos aos demônios. E tem pessoas agindo hoje assim, meus irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, envolvidos em todo tipo de desobediência a Deus. E Deus fez isso. Deus contrastou aquele povo com o povo de Judá. Deus mostrou ali que aquele povo ainda conservava a obediência ao seu patriarca. Há quase 300 anos ali, completando-se. Enquanto o povo de Judá, o povo tido como povo de Deus, o povo escolhido, o povo que era para obedecer a Deus, não estava obedecendo ao seu Deus, enquanto os recabitas estavam obedecendo uma ordem do seu patriarca, de um homem. Irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, nada fica oculto diante de Deus. Deus está nos observando nos mínimos detalhes. Deus está lhe observando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Em meio de uma nação idólatra e desobediente, em meio de uma Judá idólatra e desobediente, havia um povo humilde, estrangeiro, peregrino, que era um exemplo de fé e obediência. Os recabitas. Deus testou este povo em sua fidelidade através do profeta Jeremias. E eles foram aprovados. Que nós cristãos possamos aprender com eles. Eles guardavam o mandamento de seu pai, enquanto Judá era desobediente, sendo imorais, idólatras. Os recabitas eram tementes a Deus e também honravam, eram leais, respeitavam, eram perseverantes em relação ao mandamento dado pelo seu patriarca Jonadab. Deus lançou em rosto ao povo de Judá esta dura realidade. E agora vinham as consequências. Deus prometeu que os males que ele tinha dito através do profeta, que ia acontecer com Judá, iria acontecer sim. E foram danos, muitos danos àquela nação. Os caldeus estraçalharam, os babilônios estraçalharam com Judá, levaram o povo cativo. O seu rei foi levado, arrancar os olhos de Zedequias, foram arrancados os olhos, foram levados cativos, muita gente morreu. E quem ficasse, e quem não obedecesse à voz do Senhor, e ir junto com aquele povo lá para a Babilônia, ou morreria pela espada, por fome ou por peste. E Deus cumpriu esta palavra rigorosamente na vida do povo de Israel, por causa da desobediência, por causa da falta de fé, por não viver um exemplo de fé. A recompensa dos recabitas foi outra. Deus prometeu que jamais faltaria um varão de Jonadab, um descendente de Jonadab, jamais faltaria este homem na presença de Deus. E ainda hoje existem descendentes dos recabitas. Ainda hoje existe, irmãos, para se cumprir a palavra de Deus. Que nós possamos seguir o exemplo dos recabitas nesta nossa peregrinação. Que sejamos um exemplo de fé. Que possamos conservar os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus. Que não sejamos crentes levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer besteira, estamos abandonando a nossa fé, abandonando o nosso templo, abandonando a nossa igreja. Devemos aprender com a fidelidade dos recabitas. Mas precisamos entender o que é fidelidade. Você sabe o que é fidelidade? É característica de quem é fiel em sua fé, que não se abala com qualquer coisa, que não, na época do carnaval, não é tentada a pular carnaval,
que na época das festas juninas, não é tentado a ir para uma festa junina. Tem uma balada, não é tentado ir para uma balada. Não está aqui em São Miguel, aí está bem distante de São Miguel, aí vem uma balada, aí vai para lá participar. Esse aí não é um exemplo de fé a ser seguido. Esse aí não podemos compará-lo a um recabita. A primeira oportunidade que tem, está na mesa de bar, enchendo a cara, né? Usando droga, se prostituindo, outras coisas mais. Os recabitas, irmãos, mostraram que o que eles acreditavam era inegociável. A nossa fé em Cristo tem que ser inegociável. Não podemos fazer trato nenhum com Satanás. Não podemos negociar nossa fé em momento algum. Eles foram fiéis ao seu patriarca Jonadab. E nós cristãos devemos ser fiéis incondicionalmente ao nosso Deus. E o que nós aprendemos também com isto? O que temos a dizer? Porque os crentes são fiéis quando não são fiéis enquanto não são provados. Quando não têm a oportunidade de ser provados. Mas quando são, uma boa parte não passam no teste. E os recabitas passaram. As taças de vinho lá, imagina aquelas taças bonitas, né? Talvez até de puro cristal. Chamava atenção, né? Foi colocado à frente deles, mas eles, não negociaram. Outros permanecem fiéis nas mais duras provas da vida. Tem cristãos que passam pela prova, mesmo pela dura prova, mas permanecem firmes. Esse sim, podemos compará-los a um recabita, né? Como eu disse, o povo de Deus naqueles dias, do texto bíblico que eu acabei de ler, estavam indo de mal a pior. E hoje não está sendo muito diferente, não. Tem muita gente aí que se diz cristão, que está indo de mal a pior. De desobediência a desobediência, de fidelidade a infidelidade. Esses aí, não podemos dizer que são exemplos de fé. Esses aí estão no charco de lodo. Esses daí estão com suas casas construídas em cima da areia. Qualquer ventinho pode derrubar, e grande será o estrondo. Deus está colocando muita gente à prova, irmãos, neste momento, com esta crise que nós estamos passando. Tem muito cristão sendo provado. Tem muito cristão, Deus dando um alerta, que o negócio é sério. Ninguém brinque com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus é amor, mas também é fogo abrasador. Deus exige de cada um de nós que conhecemos a palavra, conhecemos a verdade. E você, meu amigo, também conhece, mas está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor. Minha amiga, meu irmão, Deus quer de nós uma prova de lealdade, uma prova de perseverança, uma prova de fidelidade. Os recabitas nos ensinam este princípio da lealdade. 300 anos se passaram e eles permaneciam ainda firmes, mesmo sem a presença de Jonadab. O nosso Jesus não está aqui fisicamente, o nosso Deus não está aqui fisicamente, mas nós o sentimos espiritualmente, nós temos conhecimento dele através da palavra, nós sabemos que ele está aqui conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lealdade é reconhecer os princípios ensinados por alguém. Se você conhece os princípios de Jesus e você é leal, glória a Deus. Se você não é, não tem sido, não estou aqui para te julgar, nem para te condenar. Ainda há tempo de você recuperar-se e ser leal. Deus deixou os seus princípios aqui, para o seu povo. E esses princípios, um dia foi confrontado lá no templo de Jerusalém, entre os recabitas e os judeus, os israelitas. Mas os recabitas mostraram serem leais ao homem morto, enquanto Israel, povo escolhido, povo de Deus, não era leal ao Deus vivo.
Lealdade requer convicção, firmeza. Jonadab deixou princípios que foram assimilados e cumpridos por seus descendentes. É no ambiente da família, é na casa. Tem muitos pais relaxados com seus filhos, com relação aos ensinos da palavra de Deus. Na igreja levam para a igreja, mas chegam em casa não dão um exemplo. Não leem a Bíblia. Não oram com seus filhos. Não ensinam a palavra aos seus filhos. Não ensinam os princípios divinos aos seus filhos. Mas Jonadab ensinou. E eles assimilaram. E eles viram o quanto era importante. E os recabitas demonstraram que assimilaram mesmo. Que nunca se desviaram dos princípios ensinados por seu pai. E nós, como família de Deus, precisamos ser leais ao nosso Deus. Sermos leais ao nosso Deus. Não nos desviar dos princípios que está contido em sua palavra. Tem muita gente aí relativizando a palavra de Deus. Qual o problema? O que é que tem? Século 21. Isso aí é careta, isso é quadrado. Qual o problema? Epa, cuidado. A palavra de Deus, disse Jesus, que ela tem que ser cumprida rigorosamente. A palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Ele compara quem escuta a palavra, quem pratica, a uma casa firmada na rocha, que não se abala, nem por vento, e nem por tempestade, seja ela qual for, ela permanece firme. Mas a quem escuta e pratica, é quem respeita e quem obedece os princípios da palavra. Como é que está a sua lealdade, meu irmão, minha irmã? Lealdade pode custar caro. A falta dela. Os recabitas foram colocados à prova e foram aprovados diante dos líderes religiosos na casa de Deus. Tinha um profeta, sacerdotes e tudo ali. Príncipes. Será que quando você é confrontado com alguém do seu meio, do seu ambiente, do seu convívio, quando alguém confronta a sua fé, será que você está sendo Será que você está sendo exemplo de aprovação? Devemos refletir. Os recabitas eram perseverantes em seus dias. E nós devemos ser perseverantes nesses dias maus que estamos vivendo. Eles tinham em mente o caminho a ser seguido. Não bebiam vinho, não construíam casas, não plantavam no campo. Mesmo sendo pressionados pelo profeta Jeremias, os recabitas não beberam vinho. Mas aqui, não é que o profeta Jeremias tivesse como propósito de ensinar isto àquele povo. Não. Mas era uma forma de contrastar a obediência dos recabitas com os israelitas que não obedeciam a Deus. A perseverança, meus irmãos, não deve ser baseada na palavra, deve ser baseada na palavra de Deus, não nas emoções. Tem muito crente vivendo com base nas emoções. Na igreja pula, grita, clama, faz maior reteté. Mas quando sai da igreja, a sua vida é totalmente distante dos princípios de Cristo, daquilo que Jesus nos ensina. Esse aí, a sua casa está firmada na areia, não está firmada na palavra de Deus, não está escutando a palavra de Deus colocando em prática. A fé verdadeira não é baseada na emoção, mas no conhecimento de Deus, de sua palavra e na sua prática. No amor a Deus, no amor a Cristo, no amor ao Espírito Santo. Perseverança só existe quando se tem convicção, quando se tem firmeza naquilo que crê. Tem crentes com vergonha de dizer que é crente. Tem crentes com vergonha de dizer de dar a paz do Senhor. Tem crentes que quando vê às vezes ele é de uma posição social maior, vê um crente mais humilde, nem fala, nem dá a paz do Senhor, tem vergonha. Tem crentes que o comportamento dele é um no meio da rua e é outro na igreja. Na igreja é uma bênção, é santo, é santa, é uma santidade fora do comum, exagerada às vezes até, mas na rua, pelo amor de Deus, misericórdia do Senhor. Tanto homens, como mulheres, como jovens, como adultos,
como senhor, como senhoras. Que cristão é este? Que exemplo de fé é este? Ter fidelidade é uma premissa para quem serve a Deus. Lealdade e perseverança são a base da fidelidade. Os recabitas envergonharam o povo de Deus. E tem muitos crentes sendo envergonhados por pessoas aí do mundo. Tem pessoas aí que estão até numa fé, na contramão da fé em Cristo, que são leais à sua fé. Obedecem rigorosamente, tem reverência na casa do Senhor. Isto é, tem reverência na casa deles, no templo deles, onde eles congregam. São leais ao que eles acreditam. Enquanto tem muitos cristãos, muitos crentes que estão na casa do Senhor e não são leais. Transforma a casa do Senhor como se fosse um ambiente de entretenimento, uma falta de reverência, uma falta de respeito, uma converseira, um disse-me-disse. Não tem o mínimo de respeito, sabendo que o Senhor está ali, em espírito também, presente, esperando de cada um de nós a adoração, o louvor, o respeito, a honra. Mas tem muita gente que não está ensinando seus filhos isso. A reverência na casa do Senhor. A reverência também fora da casa do Senhor, na rua, na escola, no trabalho. Aonde estiver. Deixando seus filhos se envolverem com pessoas do mundo, aprendendo palavrões, aprendendo coisas que não devem, sentando em roda de escarnecedores, se detendo no caminho dos pecadores, como diz o Salmo 1. Mas vão para a igreja, quando chega lá é uma bênção. Cantam em conjunto, pregam nos púlpitos. Está aí o exemplo dos recabitas. A lealdade, perseverança, fidelidade. Fidelidade é uma decisão lógica. Quem depende só da emoção, daquele momento lá, do auê, do reteté, é estável. Mas para ser firme e convicto, é preciso desenvolver essa convicção pela decisão racional. Nós temos que ser crentes, adoradores, de forma racional. Tenho nada contra reteté. Mas que as duas coisas andem juntas. O exemplo de fé e a emoção. Que o nosso culto seja racional. Que a nossa adoração seja racional. Os recabitas decidiram ser fiéis e pronto. E nós também temos que ser assim. Sermos fiéis a Cristo e pronto. A fidelidade nos torna firmes. Mas a infidelidade nos torna frouxos, covardes. O infiel, ele anda conforme as circunstâncias. O fiel não. Ele anda conforme a sua fé, a sua crença. Anda conforme a palavra de Deus. A fidelidade, meus irmãos, é necessária. Só é possível mediante o temor, reverente e confiança em Deus. Deus amoroso, nosso Deus amoroso, Ele espera isso de cada um de nós. Espera isso de cada um que se compromete com Ele. Quem é fiel recebe a aprovação e a bênção de Deus. Enquanto a infidelidade traz todo tipo de maldição. A lição que nós temos nesta tarde, para encerrar, é a seguinte: quantos hoje não seguem fielmente ao seu time de futebol, ao seu grupo de rock, ao seu grupo de amigos, etc, 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 e abandonam totalmente a Deus, segue até os grupinhos feitos nas igrejas, grupinho A, grupinho B, grupinho C, grupinho D, grupinho A não gosta do grupinho B, do grupinho B não gosta do grupinho C, do grupinho C não gosta do D, e todos se dizem crentes, todos se dizem seguidores de Jesus, se dizem fiéis a Deus, aos princípios divinos, aos princípios cristãos. Tem pessoas que dão vida pelo trabalho, pelo país, pela sua forma física, pelos seus ideais, e negligenciam a comunhão com Deus, negligenciam a relação com Deus. Deus quer, irmãos, que nós tenhamos uma vida abundante e saudável, dentro dos princípios de Deus, com diversão,
com amigos, que nós trabalhemos, que nós tenhamos bens materiais, que nós tenhamos uma família. Agora, no entanto, que nós não deixemos de ter a comunhão com Ele, que nós não abandonemos os princípios dEle. Jesus mostra claramente aquela parábola do rico trabalhador que ajuntava em celeiros. De repente foi pego de surpresa, a morte o pegou de surpresa. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21, mostra claramente isso. Ele negligenciou com seu relacionamento com Deus e foi pego de surpresa. Estamos vivendo tempos difíceis que podem nos pegar de surpresa. Os recabitas temiam a Deus. E é necessário que nós vejamos o exemplo dos recabitas e também possamos temer a Deus. E a temer aos princípios de Deus. Assim como os recabitas honravam, respeitavam os princípios do seu pai, Jonadab. Deus não os deixou desapercebidos, no que os abençoou grandemente. Assim também é para conosco no dia de hoje. Se faz necessário existir em nosso meio cristãos, como foram os recabitas, que chamem a atenção de Deus e sirvam de exemplo para aqueles que, no mínimo, ao se enfrentar uma mínima ventania, ele suporte. Uma mínima tempestade, ele suporte. E não venha abandonar a fé. Que nós possamos ter os recabitas como exemplo. E principalmente, ter o nosso Jesus como exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. É o nosso modelo a ser seguido. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho a ser seguido, é o modelo a ser seguido. O nosso caráter tem que confundir com o caráter de Cristo. Senão nós não veremos a glória de Deus.